Olá, eu tenho uma palavra para o teu coração. Dentro dessa série maravilhosa relacionada ao chamado, nós estamos desmistificando muita coisa para que você entenda verdadeiramente o seu propósito. Uma das experiências que eu tive também como secretário de missões, trabalhando uma obra maravilhosa que atinge a janela 1040, os povos não alcançados. Trabalhamos também com obras missionárias no Brasil e fora do Brasil, trabalho transcultural. Uma coisa que, de certa forma, trouxe muita confusão na minha mente, eu não conseguia discernir qual que era o meu propósito, qual o meu chamado. Por isso que eu estou vindo aqui, trazendo clareza para você, a diferença entre chamado e a diferença entre propósito. Chamado é aquilo que tem prazo de validade e propósito é aquilo que é permanente. Isso precisa ficar claro para você. Numa ocasião, eu atuei como secretário de missões e fiz algumas obras transculturais que foram maravilhosas. Numa ocasião, eu fui tão impactado, mas tão impactado com esta questão de levar a palavra de Deus, ganhar almas para Jesus. Aconteceu que eu falei com uma pessoa que na época era um dos meus líderes, eu falei para ele, cara, eu preciso que você me esclareça. Eu estou aqui no campo missionário e confesso que a minha vontade é morar aqui, é gastar a minha vida contribuindo para com o reino de Deus. Eu só vou voltar para o Brasil porque lá no Brasil estava a minha esposa e a minha filha, mas o desejo, aquilo que estava aceso no meu coração, era desenvolver aquela obra, entendendo eu que era um propósito, mas não era, era apenas um momento, apenas um chamado. Foi então aí que este homem de Deus trouxe clareza para o meu coração. Ele disse, Cassiano, a sua capacidade de desenvolver, de levantar recurso, a sua capacidade de liderar igreja, de abrir frentes de trabalho, pois na época nós tínhamos realizado muitas obras missionárias e o crescimento era notório, era maravilhoso. Então, nesta questão, ele trouxe clareza para mim. Qual que era a importância de Davi? Davi era um excelente pastor que contribuiu como pastor de ovelhas, mas o propósito de Davi era ser rei de Israel. Qual que é o teu propósito? Qual que é o teu chamado? Eu não consegui trazer uma explicação clara, porque o meu coração, por almas, por pessoas, pela obra, era literalmente algo que acendia dentro de mim. Só que quando ele começou a trazer clareza, começou a fazer sentido. Eu entendi que eu trabalhando e atuando num lugar específico, iria contribuir para com o reino de Deus. Claro que iria, mas nada melhor do que eu entender o meu propósito, que iria contribuir de uma forma muito maior. Eu poderia ter colocado em risco o meu propósito, achando que o meu chamado era o meu propósito. Ficou claro para você? Você consegue entender a diferença? A diferença de propósito. Propósito é aquilo que é permanente, chamado é aquilo que tem prazo de validade. Atuamos, ele trouxe essa experiência, essas explicações. Eu comecei a pensar, não, eu vou ser muito mais útil abrindo várias frentes de trabalho. Eu vou ser muito mais útil indo para outros países, abrindo outras frentes de trabalho, levantando recursos no Brasil e contribuindo para com vários estados e países. Aí eu entendi. Aí ficou muito claro para mim que não era o meu propósito, mas era um momento de um chamado. Hoje, nós, graças a Deus, através da visão da Life Peace, a gente já contribuiu com muitos lugares na África, a gente contribuiu com outros países também, como por exemplo Camboja, no orfanato, onde que a gente tem uma parceria, a gente contribui também com Angola, onde a gente tem uma parceria. Se não tivesse ficado claro para mim, lá há mais ou menos 15 anos atrás, eu poderia ter focado, desenvolvido um trabalho que seria louvável, claro que seria, mas eu teria tido prejuízos. Quantas almas, quantas pessoas eu deveria ter perdido, quantas eu iria perder, deixaria de ganhar dentro deste propósito maravilhoso que é desenvolver em vários aspectos, em várias cidades, em vários estados, em várias nações. Então, num momento da minha vida eu tive mais um chamado,
que foi como secretário de missões, que quase que eu fiquei confuso pensando que era o meu propósito. E hoje eu contribuo muito mais, hoje eu faço muito mais, porque isso está ligado ao meu propósito. Mas eu tive um momento de um chamado como secretário de missões, desenvolvendo muitas questões que hoje contribuem para vários aspectos. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Quem sabe você é um obreiro da igreja, quem sabe você é um empresário, quem sabe você tem atuado em alguma área social, você tem desenvolvido alguma coisa dentro da igreja. Precisa ficar claro para você, isso é o seu chamado ou isso é o seu propósito? Eu entendi como empreendedor que foi um momento, foi um chamado. Eu entendi como secretário de missões que foi um momento, foi um chamado. Porque o meu propósito é transformar vidas. Qual que é o seu propósito? Você está vivendo seu propósito ou o seu chamado? Deus abençoe você, que essa mensagem venha trazer clareza para a tua vida, venha trazer entendimento para você. Eu desejo a você muita saúde, paz e prosperidade, em nome de Jesus. Tchau, tchau.